É aquela que a gente precisa achar o significado de uma palavra. Se eu não me engano, eu falei disso na aula passada, se não eu falo de novo. Seguinte, ele te dá a palavra hunch. E ele quer saber, esse hunch significa o quê? Aí você tem algumas alternativas, você tem as opções, né? Reason, razão, intuition, intuição, definition, definição, explanation, explicação, recollection seria uma reinvenção, não é exatamente uma recoleção, mas é uma recordação. Você está recordando de tudo aquilo, juntando tudo aquilo de novo na sua cabeça. Ok. Aí você fala, Ana, não sei o que é hunch. Entro em pânico? Não, não precisa entrar em pânico, porque mesmo que você se depare com uma questão como essa, não saiba a palavra, você consegue sim resolver isso aqui se você voltar para o texto, achar o trecho em que essa palavra aparece, ler em volta, entender o sentido, você vai conseguir, porque você tem as alternativas para te ajudar, entendeu? Então, esse hunch aparece no segundo parágrafo. Então, o autor começa explicando, no caso da Lizzie Armstead, que talvez não seja uma boa ideia ele defender ela, mas ele precisa falar dessas coisas. Então, vamos só terminar o primeiro parágrafo e começar o segundo. A depressingly dark cloud lingers over the sporting world at present, and many athletes and associations are cheating more than ever. But it's worth considering another side of the story before reaching a suspicious conclusion. Então, ele está falando, existe essa nuvem que fica sobre o mundo do esporte. As pessoas estão trapaceando mais e mais. E tem essa questão do antidoping, do teste antidoping, blá, 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 mas, de acordo com o autor, um outro lado da história precisa ser considerado para que se tire conclusões dessas notícias que surgem sobre os atletas. Segundo parágrafo, o início diz o seguinte: My own hunch is that she's not a doping cheat and that she made a mistake. Something that has not often been noted in reflections of commentators over the past weeks is that in 2016 alone, Armstead faced 16 tests and all of them were clean. Então, o que ele está dizendo? My own hunch is. E ele continua. O que ele diz logo em seguida? Que a própria hunch dele é que ela não é uma trapaceadora, ela não está sob efeito de drogas e que ela simplesmente cometeu um erro. Ela faltou em alguns testes, cometeu um erro, mas ok. E ele continua dizendo, algo que não é ressaltado pelos comentadores é que nas semanas passadas, na verdade, em 2016, ela fez 16 testes antidoping, todos deram limpos. Então, quer dizer, os comentadores, as pessoas que estão falando do caso da Lizzie, nem estão levando isso em consideração, estão só falando das vezes que ela faltou e estão acusando que ela é uma trapaceadora. Então, essa, digamos, é a opinião do autor, é o que ele acha que é aquilo que ele sente que é. Então, percebe que esse my own hunch is, meu own próprio, hunch é. Então você entende que tá nessa ideia de ele tá expressando algo que ele tá sentindo, algo que ele acha, algo que vem dele a respeito da história da Lizzie. Então vamos lá. Alternativa A, my own reason is, a minha própria razão é que a Lizzie não é traidora. Tá vendo que razão não tá combinando muito? Alternativa C, my own definition is that Lizzie is not a cheat, doping cheat. Então, a minha própria definição é que ela não é uma traidora. Assim, dava até para aceitar um pouquinho, mas ainda não tá, a gente ainda não chegou no significado mais legal que combina certinho com o que a gente interpretou aqui. Então, vamos continuar. My own, alternativa D, my own explanation is that, então a minha própria explicação é que ela não é trapaceadora. Segura aí. E, my own recollection is, a minha recordação é que ela não é trapaceadora. Vamos ver a B que diz, my own intuition is that she's not a doping cheat.
Então, a minha intuição, aquilo que eu sinto e pressinto, é que ela não é trapaceadora, ela só cometeu erros. Então, de todas essas, a alternativa B é aquela que combina melhor. E, de fato, hunch significa intuição, pressentimento. Tá? Então, o significado da palavra é esse, mas no que a gente viu as alternativas, você percebeu que intuition é aquele que cabe melhor com o sentido do ele tá dizendo sobre algo que vem dele, aquilo que ele tem a sensação, que ela não é uma trapaceadora não, tá? Então, a gente fica com a alternativa B para a questão 15.